Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, iremos revisar o finalzinho dos nossos assuntos para avaliativa. Ontem a Pro revisou em nossa aula o uso do tem, com acento, e o tem sem acento, e o uso da letrinha R, tá certo? Então, quem faltou a aula de ontem, não se preocupe que eu vou deixar esses dois assuntos, o uso da letrinha R e o uso do tem, e vou deixar os links lá no grupo também, tá? Para quem faltou a aula de ontem, revisar essas aulas que a Pro já tinha passado, certo? Até porque ontem e hoje são revisão de assunto, ou seja, todos esses assuntos que a Pro está trazendo para revisar com vocês já foram passados anteriormente, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro assunto, gente, vai ser relacionado a substantivo, certo? O que é que nós vamos revisar hoje relacionado a substantivo? O gênero, o número e o grau. Então, a prova vai pegar esses assuntos. Gênero do substantivo, aí vou revisar. Número do substantivo, vou revisar. Grau do substantivo, também vou revisar. Lembrando, crianças, que todos esses assuntos vocês têm atividade. No finalzinho dessa aula, a Pro deixou duas questões, tá? Que eram as duas questões que complementavam as outras que vocês já têm no caderno, certo? Que a Pro corrigiu ontem, na aula de revisão. E essas questões complementam as questões da revisão. São questões bem simples, mas aí eu quero que vocês observem essas questões e principalmente percebam se terão algum tipo de dúvida, tá? Quando a gente vai chegando perto das questões, eu falo mais com vocês, não se preocupem. Então, gente, vai cair gênero, número e grau do substantivo. O que são os substantivos, crianças? Substantivos são aquelas palavrinhas que dão nome às coisas. Tudo que a gente vê e tem um nome é um substantivo. Inclusive, na avaliativa vai cair substantivo próprio e comum, que é a classe do substantivo, eu digo que é a mais essencial, assim, para vocês agora no quarto ano, tá? Todas as outras são importantes, porém, substantivo próprio e comum é muito, muito, muito importante, tá bom? Acho que por isso que é por isso mesmo que eu cobrei novamente. Eu já tinha feito uma sondagem com esse assunto, como eu já tinha feito uma sondagem e atribuído nota, eu não precisaria colocar na avaliativa, mas eu senti que é um assunto legal para ser cobrado novamente, tá? Então, gente, quando a gente fala de gênero do substantivo, gente, tem muito a ver com o artigo também, tá? Agora que nós já estudamos artigos, o gênero do substantivo vai ficar bem mais fácil. Quando a gente está falando de gênero, estamos falando do gênero, tá? Da ideia do masculino. Vou pegar um marcador. Nunca usei esse verdinho aqui, eu vou usar hoje. Então, quando a gente fala de gênero do substantivo e até mesmo gênero do artigo, estamos nos referindo à ideia do masculino e à ideia do feminino. A gente sabe que tem substantivos que são femininos e tem substantivos que são masculinos. Quando o substantivo for feminino, eu vou usar só artigos femininos. Quando o substantivo for masculino, eu vou usar só substantivos masculinos, tá? Tranquilo? Desculpa, gente. Então, aqui perto de mim, eu tenho o meu computador. O computador, gente, é masculino ou feminino? Pronto, não sei como é que a gente faz para saber. Bom, a gente utiliza o artigo, tá, gente? Se o substantivo der certo com o artigo a, ele vai ser feminino, certo? E eu vou poder também utilizar todos os artigos que são femininos com ele. Se der certo com o artigo o, quer dizer que é masculino. Então, eu também vou poder utilizar todos os artigos masculinos com ele, que vai dar certo. Aqui na minha frente eu tenho minha garrafinha, ela sempre fica perto do meu computador com água, para eu ficar bebendo água durante o dia. Então, garrafa, eu digo a garrafa ou o garrafa? A garrafa, então garrafa é feminino, certo? Então, eu vou poder utilizar com garrafa os artigos a garrafa, as garrafas, uma garrafa e umas garrafas. Sabe por quê? Porque quando eu posso usar o a, eu posso usar todos os artigos femininos. Quando eu posso usar o o, eu posso utilizar todos os artigos masculinos, tá bom? Aqui na minha frente também eu tenho um spray de garganta. Então, spray é masculino, o spray, tá? O spray, os sprays, um spray, uns sprays, tá bom? Então, sim, gente, eu posso
utilizar todos os artigos masculinos se o substantivo for masculino. Não quer dizer que só vou poder usar o O não, tá? Então, o gênero, gente, para a gente descobrir o gênero do substantivo é muito tranquilo. É só a gente comparar com a, como eu fiz, a garrafa e usar com o spray, tá? Que aí dá certo. Eu vou utilizar outro exemplo. Televisão. Eu digo a televisão ou o televisão? Eu digo a televisão, então televisão é feminino. Ventilador, eu digo o ventilador ou a ventilador? O ventilador, então ventilador é masculino, tá bom? Pegar essa. Foi tranquilo, não foi, gente? Então, ótimo. Então, vamos para outra parte. Assim, nós temos palavrinhas que elas já são a forma feminina e outras que já são a forma masculina. Aproveite te mostrar. Ó, eu tenho vovó e vovô. Vovó já é o substantivo feminino de vovô. Eu tenho jogador e jogadora. Tenho amigas e amigos. Tenho galo e galinha. Boi e vaca. Pato e pata. Então, eu tenho substantivos que a gente não vai precisar ficar treinando para ver se ele é masculino ou feminino. Já tem substantivos que já estão na sua versão masculina e outros na sua versão feminina, tá bom? Então, prestem atenção nessas formas, certo? Então, para a gente falar um pouquinho do gênero, tá bom, gente? Encerramos essa parte, a Pro tá se esforçando muito para não deixar esse vídeo muito longo, porque se deixar eu fico falando aqui o tempo todo. Então, gênero do substantivo, gente. Quando vocês ouvirem a palavrinha gênero do substantivo, está se referindo ao masculino e ao feminino. Lembrando que palavrinhas que acompanham os substantivos nós chamamos de artigos, e os artigos masculinos, os, uns, os femininos. Femininos são todos aqueles que têm a, as, uma e umas, tá certo? E há substantivos que possuem sua forma masculina e feminina, como boi e vaca, pato e pata, genro e nora. Então, já tem os substantivos específicos, tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas quando não tem, tipo, eu quero saber qual é o gênero do substantivo cama. Cama, a cama ou o cama? Opa, a cama, então cama é feminino. Teto. O teto ou a teto? O teto. Então, é masculino. Pente. Pente. A pente ou o pente? O pente, então, é masculino. Aí, assim por diante, tá certo? Foi tranquila essa parte de gênero, gente? Se não for, o que é que vocês vão fazer? Vão voltar um pouquinho o vídeo para pegar essa explicação de novo. Quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Então, finalizamos essa parte de gênero. Agora vamos revisar uma outra parte, a parte que a gente chama de número. Crianças, número do substantivo está se referindo à quantidade deles. Isso mesmo. Está se referindo à quantidade. Pensem assim, número, opa, vem de matemática, então deve ser alguma coisa relacionada à matemática. Aí vocês pensam em quantidade. Número nada mais é do que a quantidade do substantivo. Certo? Então, quando a gente fala de quantidade, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, não é? Quando tiver só substantivos com uma unidade, certo? Nós classificamos como singular. Vou até marcar aqui, ó. Quando tem substantivos que estão com mais de uma unidade, nós estamos nos referindo ao plural. Pronto, não entendi. Tudo bem, vou te mostrar, olha só. Aqui eu tenho cadeira, aqui eu tenho bolo. Aqui eu tenho maçãs e aqui eu tenho pães. Se você parar para observar um pouquinho só, você vai ver que eu tenho aí dois substantivos que não estão em uma única unidade. Nós temos aí substantivos que aparecem em mais unidades. E eu tenho outros substantivos que só aparecem em uma quantidade, em uma unidade. Então, olha só. Eu tenho uma cadeira e tenho um bolo. Você concordou comigo que aí só tem um de cada? Pronto. Se só tem um de cada, eles estão no singular. Cadeira está no singular, olha só. E bolo também está no singular, porque só tem um. Só que maçã. Quantas eu tenho aqui?
Opa, eu tenho mais de uma. Eu tenho duas. Vou considerar 3. Eu tenho 3 aqui. Opa, passou de 1. Então, já é plural. A quantidade já é plural, tá? Pão, eu tenho quantos aqui, gente? Eu só tenho um pão para ele ser singular? Não. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pães aí. Ou seja, a quantidade aumentou. Não aumentou? Então, o número aumentou. E quando o número aumenta, passa de uma unidade, aí nós chegamos no plural. É tanto que a palavrinha vai mudar. Ao invés de ter maçã, que seria para o singular, só uma maçã, eu vou falar aqui maçãs. Por que mudou, Pro? Porque mudou de número. Saiu do singular e foi para o plural. Aqui, pão. Eu não vou chamar mais de pão, porque mudou. Não mudou a quantidade, eu vou chamar de pães. Pronto, mas o que acontece com o artigo? Gente, a gente já combinou esse assunto, não foi? Que artigo acompanha o substantivo. Se ele está acompanhando, o substantivo está no singular, o artigo está no singular. Olha só, a cadeira ou o bolo. A e o estão no singular. Mas se os substantivos estiverem no plural, se estiverem no plural, aí os artigos também vão, ó. Maçãs, vai ficar como? As maçãs, ou umas maçãs poderia ficar também. Pães, ou pão, não pode ficar o pães, não pode, então vai ficar os pães, tá? Então, quando o substantivo ele aumenta a quantidade, a gente acaba mudando a palavrinha, tá? E aí nós aprendemos umas regrinhas sobre como mudar essas palavrinhas. Singular, a ideia de só ter uma unidade, não podemos esquecer. Olha só tem uma cadeira, então aqui está no singular, que é só uma unidade. Bolo, só tem um bolo, então está no singular, porque só é uma unidade, tá? Plural, gente, plural tem mais de uma unidade, olha só. Aqui eu tenho 3 maçãs, então já mudou. Aqui eu tenho 5 pães. Tá vendo que a quantidade aumentou? Então, plural e singular tem a ver com a quantidade. Quando tiver só uma quantidade, é singular. Quando tiver mais de uma, é plural. Muito bom. Então, vamos observar aqui. Olha só. Quando tiver no singular, a gente escreve a palavrinha de um jeito. Quando vai para o plural, que aí já é mais de uma, aqui nós temos 3. Olha como a palavrinha vai mudar. O substantivo cadeira ficou cadeiras e o artigo que era a ficou as, porque quando o substantivo vai para o plural, o artigo também vai para o plural. Bolo. Aí eu só tinha um, né, no singular, agora eu vou colocar mais 2. Aí ficaram um total de 3, não foi? Ou seja, 3 é maior do que 1. Então, aqui eu só tenho 1 no singular. Aqui eu tenho 3, então é plural. Olha como mudou o substantivo de bolo, ficou bolos. O ficou os, tá bom? Perceberam a diferença, gente, de plural e singular? Nesse momento agora, aqui nessa tela, eu quero que vocês não tenham mais nenhuma dúvida sobre o que é plural e singular. Olha, o singular é só uma unidade, plural é mais de uma unidade. Singular, só uma unidade, plural, mais de uma, tá bom? E aí, crianças, nós aprendemos umas regrinhas para aplicar o plural, porque quando a palavrinha ela termina de um jeito, quando você vai levar para o plural, ela pode ficar de um jeito bem diferente. Quando a palavra vai terminar com vogal, aí, quando ela vai para o plural, ela só vai ganhar a letrinha S. Menina, meninas, mola, molas. Então, só quem mudou foi a letra S. Vou até circular para você comparar, ó. Só o que mudou foi a letrinha S, tá? Já quando a palavrinha ela é terminada em Z de zebra, R de rato e S de sapo, quando ela vai para o plural, ou seja, mudou a quantidade, ela vai ganhar 2 letrinhas lá no plural, o E e o S. Olha só, para você entender. Cruz ficou cruzes. Opa, ganhou o E e o S. Ó. Observe aí, ó. Cruz, cruz. Só que quando vai para o plural, ganha o E e o S. Então, cruz ficou cruzes. Mar ficou
mares. Terminou com R, segue essa regrinha. Terminou com S, gás, gases. Terminou com Z, de zebra, juiz, juízes. Tá vendo? Então, quando a palavrinha terminar com Z de zebra, R de rato e S de sapo, a gente vai e acrescenta o E e o S quando você quiser levar para o plural, tá bom? Quando a palavrinha ela termina em L de lata, aí já é diferente. Quando terminar em L, tem uma letrinha que vai sair e duas que vão entrar. Presta atenção. Quando terminar em L, gente, o que é que vai acontecer? Quando nós formos colocar para o plural, a letrinha L vai embora. Desculpa, gente. A letrinha L vai embora e vai ganhar quem? O I e o S. Olha só, observe aqui essa palavra. A letrinha L não foi embora? Foi sim. E quem foi que entrou aí? O I e o S. Tá vendo? Então, olha só. O L foi embora. Não tem mais L nessa palavra e ganhou o I e o S. Pastel ficou pastéis. Anel, anéis. Funil, funis. Barril, barris. Do mesmo jeitinho, não tenham medo de aplicar. Terminou com L de lata, a gente tira o L e coloca o I e o S, tá bom? E também, gente, nós já temos aquelas palavrinhas que já terminam com algumas letras específicas. E quando elas vão para o plural, adivinha só, nada muda com elas. Ó, lápis, lápis. Tórax, tórax. Pronto, então como é que a gente indica que ela está no plural, se ela fica do mesmo jeito? Sabe como é que a gente vai indicar? Pelo artigo, ó. Tá vendo que o artigo tá no plural? Por isso que é importante vocês saberem sobre artigo. Tá vendo que o artigo tá no plural? Então, aí eu já sei. Eu digo do mesmo jeito. O lápis, os lápis. Então, quando forem esses casos, só o artigo vai para o plural, tá certo? Para finalizar essas duas últimas regrinhas aqui, crianças, olha só. Quando a palavrinha ela terminar com o M de mamãe, olha o que é que vai acontecer. Vai seguir a regrinha parecida com a da letra L, tá? A letra M vai sair, ó. Vou riscar ela, porque ela vai sair, mas só quando for para o plural, tá, gente? A letra M sai da palavrinha. E quem é que entra para ser o plural? Outras duas palavrinhas, o N e o S. Então, nuvem que termina com M, quando vai para o plural, fica nuvens. Olha só o N e o S aqui, ó. Já mudou. Jardim, quando vai para o plural, fica como, crianças? Jardins. O M foi embora. E quem foi que entrou? O N e o S, tá? Então, palavrinhas que terminam com... Palavrinhas que terminam com M, quando vão para o plural, a gente remove o M e coloca o N e o S. Tranquilo? E palavras que terminam com ão, como é que a gente faz? Bom, palavras que terminam com ão é uma classe de palavras que você tem que treinar um pouquinho, ter um pouquinho de leitura, tá? Porque as palavrinhas que terminam com ão vai exigir que você principalmente conheça o fonema, ou seja, conheça o som dessas palavrinhas, tá? Nessa regrinha diz que a palavrinha que termina com ão, ela pode, quando vai para o plural, terminar de 3 outras formas diferentes. A prova vai te mostrar, olha. Concorde comigo ou não. Mão terminou com ão, aí ó. Balão também terminou com ão, aí ó. E pão também terminou com ão, que é o aí ó. Então, essas 3 palavrinhas terminaram com ão. Porém, as 3 vão receber formas no plural diferente. Ó, mão recebeu ãos, ou seja, mão ficou mãos. Balão ficou com ões, ficou balões. E pão ficou com ães, de pães. Então, mão, mãos, balão, balões, pão, pães. 3 formas diferentes para o plural de palavras que terminaram igual. Como isso acontece? Bom, a Pro já tinha conversado com vocês
que dentro do português nós temos duas características chamadas de eufonia e cacofonia, que são características que tentam arrumar as palavras para que elas não fiquem com som desagradável e também que não se confundam com outras palavras que já existem. Então, essas regrinhas elas foram usadas aqui, ó. Mão, principalmente. Mão, foi colocado o plural de ãos nela, porque se eu colocasse o plural de ães, ao invés de ficar mão, ia ficar mães, que é aquele substantivo que a gente dá para pessoa que tem filhos. Então, sim, alguns substantivos eles receberam plural de formas diferentes para não misturar com outros, tá? Mas o importante é que vocês consigam ter essa reflexão. Esse substantivo ele vai receber qual tipo de plural? E isso é o mais importante para vocês. Não é nem acertar exatamente qual plural de ão vai ser ali. E sim, você perceber que ali podem ser 3 tipos. Isso é o mais importante, tá bom? E aí, gente, para finalizar a nossa aula, de verdade agora, a prova vai falar com vocês sobre o assunto mais facinho que nós vimos sobre substantivo. Não que os outros não sejam, porque o assunto em si é muito fácil, muito tranquilo, né? Vamos falar sobre grau, grau do substantivo. Olha só, gente, o que é o grau do substantivo? Grau do substantivo está relacionado com o tamanho dele, isso mesmo. O gênero está relacionado com masculino e feminino, o número está relacionado com a quantidade e o grau com o tamanho dele, tá? Grau do substantivo está relacionado com o tamanho. O tamanho das coisas podem ser classificadas do seguinte modo: diminutivo, normal e aumentativo. Diminutivo traz a ideia de que é pequeno, aumentativo aumenta, traz a ideia que é grande e normal não traz ideia de tamanho nenhum. Você não tem características de tamanho do substantivo. Eu vou te mostrar. Olha só, vai colocar aqui que foram os exemplos que nós utilizamos na última aula sobre o assunto. Então, aqui, quando eu digo pezinho, pezinho está no diminutivo. Eu peguei o substantivo pé e quero passar uma ideia de que ele é pequeno. Aí eu utilizei o diminutivo. Então, pé ficou pezinho, tá? Aí, só que eu pensei, não, eu quero dar a ideia que o pé é grande. Opa, vou usar o aumentativo. Aí, pé ficou pezão. Então, aqui no aumentativo, eu passei a ideia de que o pé é grande. No diminutivo, que o pé é pequeno. E quando eu só digo pé? Opa, não dá para saber se é grande ou pequeno. Isso mesmo, porque no grau normal, gente, no grau normal, a gente não passa a ideia de tamanho, tá? A gente passa a ideia de tamanho no diminutivo, que é a ideia pequena, e ideia de tamanho no aumentativo, que é a ideia grande. Então, gente, esses 3 graus do substantivo: diminutivo, a ideia de que é pequeno, aumentativo, a ideia de que é grande, e normal não passa ideia nenhuma de tamanho, tá bom? Então, vou dizer aqui um substantivo. Eu tenho aqui na minha frente garrafinha. Garrafinha tá em qual desses graus aí? Garrafinha está passando a ideia de que a garrafa é pequena, então no grau diminutivo, tá? Então prestem atenção, porque diminutivo e aumentativo não tem a ver com o tamanho do substantivo, não, o tamanho da palavra, não, de quantas letras ela tem, não, tá, gente? Diminutivo e aumentativo tem a ver com a ideia que está sendo passada, se a ideia de que o substantivo é grande, se a ideia que ele é pequeno, coisas do tipo, tá? Não tem a ver com o tamanho dele mesmo, não, o tamanho da palavra. E aí, nós treinamos esse outro exemplo aqui. Aí, eu tenho um chapéu, eu tenho um chapéuzinho e tenho um chapelão, um bem grande, né? Se eu dissesse para vocês, gente, eu vi um homem com um chapelão, vocês iam pensar, eita, deve ser um chapéu bem pequeno, né? Ou iriam pensar, eita, é um chapéu bem grande. Eu penso que vocês iriam pensar que é um chapéu grande, né? Se eu dissesse, gente, eu fui ao pet shop e comprei um chapéuzinho para o meu gato. Opa, já sei que a ideia é de pequeno, ó, chapéuzinho, tá? Mas aí se eu dissesse, gente, hoje eu comprei um chapéu para mim.
Vocês tiveram alguma dica de qual é o tamanho? Se ele é um chapéu pequeno, se ele é um chapéu grande, tipo esse que tem as abas bem grandes. Não deu para saber, gente, porque no grau diminutivo a gente sabe que a ideia é passar a ideia de que algo é pequeno. No grau normal, não passa ideia de tamanho nenhum. E no grau aumentativo, passa a ideia de que o substantivo é bem grande, tá? Então, o grau do substantivo tem a ver com a ideia de tamanho, tá bom, crianças? Atenção, porque nem todo substantivo que termina com ão ou que termina com inho vai estar necessariamente no aumentativo ou no diminutivo. Violão, violão terminou com ão e ele não está no aumentativo, é porque ele já termina com ão na sua forma normal. Ninho, olha o ninho aí do passarinho. Não é porque termina com inho que tá no diminutivo não, crianças. Nós temos que observar. Agora, se fosse ninhozinho, aí seria um ninho pequeno, tá? Então, atenção nessa parte. Observem o substantivo. Esse substantivo, ele tá no grau normal dele ou tá no aumentativo? Ou tá passando a ideia de que ele é bem grande? Ou então que ele é bem pequeno? Então, façam esse questionamento. Leiam as coisas e observem, tá? Então, nós temos as principais, não quer dizer que só tenha essas não, viu, gente? Essas são as principais. Para o diminutivo, inho ou zinho, a palavra terminar, mesa, mesinha, flor, florzinha, certo? Então, essas terminações aí, terminações, gente, é como a palavrinha termina, tá? Aumentativo. Aumentativo, nós temos as terminações ona, de mulherona, ão, nós temos de dedão, rão também, de homenzarrão, rão, de casarão, casa, casinha ou casebre, casarão, no aumentativo. Nós temos essas terminações, tá? Então, gente, chegamos aqui nas duas questões que a Pro comentou com vocês. Essas duas questões, vocês irão escrever e perceber que nelas vocês vão aplicar regras para o número, tá bom? Regras para o número. Vão aplicar o plural e vão perceber qual regrinha vai usar. Se é aquela regrinha que quando termina com vogal, coloca só o R. Se é a regrinha de quando terminar com L, tirar o L e colocar o IS, então vocês vão aplicar o plural correto a essas palavras. Na questão 2, você vai classificar os substantivos de acordo com o gênero. Aqui vocês podem saltar, vou até botar 2x aqui, para vocês saltarem linha. Para não botar para não ficar muito lá embaixo, porque vocês comentaram que fica cortando a tela e a Pro tirou, tá? Então, você vai analisar os substantivos e vai colocar cada um na sua família. Os daqui de cima que forem feminino vai colocar aqui, e os daqui de cima que forem masculino vai colocar aqui, tá? Essa atividade é continuação da outra, então vocês podem colocar, a outra a Pro fez até o número 4, não foi? Aí vocês podem colocar 5 e 6, nessas 5 para a questão 1 e 6 para essa questão 2. Ou, se você quiser, pode utilizar 1 e 2, não tem problema. Você fazer essas questões está ótimo. Tá certo? Então, não se preocupem. Vocês estão assistindo esse vídeo agora pela manhã. Quando for à tarde, tá? De 3 horas, a Pro já libera, talvez até antes, eu já libero o vídeo da correção dessas duas questões, tá bom? Então, aguardem essa correção. Se a Pro não liberar o vídeo, eu libero a foto da correção. Eu vou analisar e ver como fica melhor para vocês, tá? Então, crianças, um beijo, um cheiro, estudem direitinho para a avaliativa, não precisa ficar preocupados. Não vai cair nada que vocês não conheçam, mas dê uma estudadazinha. Nós temos muitas atividades de caderno, é interessante que vocês estudem também pelas atividades de caderno, tá? Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.